Paz do Senhor, igreja, amém? Bom dia, vamos se sentar em nome de Jesus. Estou de volta. Gente, fiquei doente, não vi a volta na igreja, mas fiquei mal, hein? Uns 10 dias aí, bem ruimzinho. Mas louvado seja Jesus, restaurou a saúde. Estamos de volta. Glória a Jesus. Amém? Amém, né? A última lição de Reis, quem ministrou foi o presbítero Diogo, né? E nós vamos continuar. E hoje a gente vai falar de uns 3 a 4 capítulos. E estudando Reis, quanto mais a gente estuda a palavra, mais consciente a gente vai ficando da soberania de Deus. E no livro de Reis, é muito extraordinário a soberania de Deus. De que quando Deus quer fazer algo, Ele vai lá e faz, e não tem homem que questione. Muitas vezes o ser humano talvez ache que, como diz a minha mãe, viver a vida moda Miguelão, viver a vida do jeito que gostaria ou do jeito que acha, e nada acontece. Mas Deus, Ele é soberano, e nós damos conta de tudo que a gente faz. E no livro de Reis fala sobre isso. Então, quando você tiver a oportunidade de estudar mais a fundo, eu aconselho a vocês estudarem. E o conteúdo do livro de Reis, por que a gente vai estudar Reis, Crônicas, por que a gente estuda esses livros históricos? Então, a gente estuda o livro de Reis, principalmente pela história dos reis, porque basicamente fala sobre a história dos reis. E conhecendo a história dos reis, a gente vai conhecer o reinado. Conhecendo a história do pastor Marcos, você vai conhecer a liderança dele. Você vai conhecer a liderança dele, você vai conhecer a família dele. Conhecendo a história do Diógenes, você vai conhecer a família do Diógenes. A mesma coisa, todos. Por isso que quando a gente vê alguma coisa acontecendo na vida das pessoas, não podemos julgar porque a gente não conhece talvez a história. E é tão extraordinário que Deus revela em Reis o coração dos reis, as ações deles, e expõe isso para mim e para você, para que a gente leve para a vida como aprendizado. Então Deus, Ele é soberano. E aí Ele revela a história dos reis. A gente conhecendo a história dos reis, a gente conhece o reinado deles, as escolhas deles e as consequências das escolhas. Mas não somente isso que Deus faz no livro de Reis e de Crônicas. O amor dele se sobressai através dos profetas. Deus usa os profetas principalmente no caos de Israel e de Judá. Deus levanta homens ali cheios dele, com autoridade, coragem e ousadia. E eles proclamam o verdadeiro Deus naqueles lugares. Então Deus também exalta, se sobressai os profetas no livro dos reis e de crônicas, glorificando o nome dele através dos profetas. Então é extraordinário o livro de reis e de crônicas. E aí Diogo falou sobre Reis, 1 Reis, 2 Reis 6, né? Oi? Rodrigo? 2 Reis 6, ministrou. E aí hoje, como eu falei, Deus, quando Ele fala um negócio, Ele faz e Ele cumpre. Ele é um Deus verdadeiro. Ele cumpre aquilo que Ele está falando. E hoje, nós vamos ver alguns cumprimentos daquilo que Deus falou. Termina 1 Reis 19. Lembra aquele momento de caos emocional de Elias? Vamos relembrar só um pouquinho. Aquele caos emocional de Elias, que eles fogem, que ele vai para a caverna, e lá ele fala com Deus, Deus fala na brisa, na suavidade com ele, e Deus dá 3 ordens com
Falei para o pastor que eu dormi e a minha mente ficava falando os nomes na madrugada dos reis e dos sacerdotes e dos profetas. Isso é uma ordem que a gente dá para a mente. Eu já expliquei isso para vocês, né? Que era para ungir Azael, rei da Síria. Que era para ungir Zeu, rei de Israel. E que era para ungir Eliseu no lugar dele. E aí o que Elias faz? Ele unge Eliseu. Mas as outras coisas não acontecem, porque Deus leva ele para o céu. Arrebata e leva ele. Então ele não cumpre essas outras duas. Hoje tem o cumprimento dela. Então ele manda ungir Azael, rei da Síria, ungir Zeu, rei de Judá, e ungir Eliseu, que ficaria no lugar de Elias. Nós falamos sobre a escola dos profetas, que eles montaram nos lugares, nas cidades, a gente falou sobre isso. Então, o primeiro é o período dos reinados ali de Salomão, o segundo período do reino, vem nessa divisão, onde divide, lá que eles brigam, fica 10 num lugar e 2 no outro. Quem era o rei da Síria naquela época? Ben-Hadad. Ben-Hadad era o rei da Síria. E quem era o rei de Israel naquele momento? Jorão. Jorão ficou no lugar do irmão dele. E aí houve guerra da Síria contra Israel. Eliseu intercedeu e falava o que o rei da Síria ia fazer, Ben-Hadad. E aí Israel prevalecia. Isso está em 1 Reis 6. O rei da Síria sitiou Israel. Mais tarde ele vai lá e sitia Israel. Acaba com Israel. E aí Israel entra numa fome sinistra. A ponto de que a cabeça de um jumento varia, o preço dela era 80 ciclos de prata. Isso equivale a 960 quilos de prata. Então passou-se uma fome. Não só isso, eu fiquei assim pensando. Gente, eles compravam esterco de pombo para comer. E o esterco de pombo era 40 ciclos de prata. Olha a fome que estava em Israel. Então ali começou assim uma fome muito grande naquele lugar. Jorão, e aí o que acontece, né? Jorão fica revoltado com aquela fome. Gente, é tão sinistra a fome que no finalzinho do capítulo ali 6, Jorão está andando assim no palácio e chega uma mulher falando para ele desesperada, porque ela tinha combinado com a amiga dela de um dia comer o filho dela e outro dia comer o filho da amiga. E aí Jorão fica desesperado com aquilo. E aí a moça, ela mata o filho dela, eles comem o filho dela. Quando vão matar o outro filho no outro dia, essa mãe rejeita, não quer matar o filho. Olha o tamanho da fome, gente. E olha a loucura. E aí comiam até o próprio filho. Jorão fica revoltado e tenta matar Eliseu. Cortar a cabeça de Eliseu. Porque ele entende que o que estava acontecendo só podia vir do Senhor. E era exatamente vindo do Senhor. Porque era uma consequência das escolhas de Jorão. Que a idolatria continuava, a apostasia continuava. Então era por isso que estava acontecendo aquilo no reino de Israel. E aí em 1 Reis, aí eu vou ler só essa parte aqui para vocês verem, 2 Reis 6, do versículo 25, dizendo para vocês da fome. Então, 2 Reis 6 fala o seguinte: houve grande fome em Samaria, e eis que a sitiaram, a ponto de vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata, e um pouco de esterco de pombos por 5, não era 40, errei, por 5 ciclos de prata. Cada ciclo de prata equivalia a 12 gramas de prata. Equivale, naquela época, a 12 gramas de prata. E aí a gente vai direto ali para 2 Reis 8, que eu já falei um pouquinho dos outros capítulos.
No 7 acontece um milagre. Deus é muito misericordioso. Deus confunde a cabeça dos sírios que iriam atacar lá Israel. Eles fogem, deixam ali o lugar onde eles estavam e deixam todas as coisas, deixam comida, e aí eles vão lá e pegam, se alimentam, né, Israel. Então isso é no capítulo 7. Agora no capítulo 8, que começa o cumprimento do que Deus falou a Elias. E Eliseu é uma extensão de Elias, discípulo de Elias. Então ele continua o legado, ele continua a fazer o que foi ordenado para Elias, que era ungir Azael, Zeu e Eliseu. Então duas coisas não aconteceu, que era Azael, rei da Síria, e que era Zeu, rei de Israel. E aí, segunda Reis fala sobre a fome terrível no versículo 1, que eu falei agora para vocês, a fome terrível em Israel, que durou 7 anos. No versículo 1 do capítulo 8. Durou 7 anos essa fome. Alguém que já passou fome? Nossa, não pode ser com Jesus, não. Dói o estômago. Você não pensa direito. É algo horrível. 7 anos Israel com fome. 7 anos vivendo a escassez. Por quê? Consequência, por causa da infidelidade do povo. Conhece o rei e a história do rei, você vai conhecer o reinado dele. Infiel, apostasia, idolatria, desobediência, consequência, fome. E aí, a Sara falou bastante aí, ó. Segunda Reis 8, do 8 do verso 7, lá mais para baixo. Eliseu vai para Damasco. Ele vai para Damasco e Ben-Hadad estava doente, que era o rei da Síria. Estava doente. Ele descobriu que Eliseu estava por ali. Ele manda um comandante dele perguntar para Eliseu se ele iria ser curado, porque ele estava doente. Olha quanto tempo Ben-Hadad estava vivendo, rei da Síria. E aí ele manda o comandante dele falar com Eliseu. Sabe quem era o comandante que ele manda falar com Eliseu? Azael. O comandante do rei da Síria, Ben-Hadad, era Azael. E aí ele manda Azael chegar para Eliseu e perguntar para Eliseu: eu vou melhorar? Eu vou melhorar? Eu vou ser curado? Justamente Azael. Aí ele vira para Eliseu. Quando Azael chega para falar com Eliseu, Eliseu dá a resposta. Eliseu dá a resposta no verso 10 ali, no 2 Reis 8, no verso 10. Eliseu lhe respondeu. Azael chega e pergunta para Eliseu. Eliseu lhe respondeu: vai e dize-lhe, certamente sararás. Porém, o Senhor me mostrou que ele morrerá. Hã? Certamente sararás. Porém, o Senhor me mostrou que ele morrerá. Ele não sarará. Certamente ele iria sarar. Ele iria melhorar. Ele iria ficar bem. Mas ele iria morrer. É contraditório, né? É contraditório, né? Certamente ele vai sarar, mas ele vai morrer. E parece mesmo contraditório, porque como que ele vai morrer se ele não vai sarar? Como que ele vai morrer se ele não vai sarar, gente? Parece contraditório, né? Mas não é. Eliseu olha para Azael, vocês vão entender. Eliseu olha para Azael, gente.
E aí ele olhou para Azael de uma forma tão forte que Azael ficou embaraçado. E quem chorou? Eliseu chorou. Ele olha nos olhos de Azael, tão profundo, e ele chora. Ele chega a embaraçar Azael. Então disse Azael, constrangido: por que chora, ó meu Senhor? E ele respondeu: porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Deitarás fogo às suas fortalezas, matarás a espada os seus jovens, esmagará os seus pequeninos e rasgará o ventre das suas mulheres grávidas. Isso aconteceu mais para frente. Ele vê o estrago que Azael vai fazer com o povo de Israel. Mais para frente, Azael volta para dar a notícia para o rei. E ele dá a notícia para o rei, que o rei iria sarar, mas morreria. Daria a notícia. E olha o que acontece. No dia seguinte, Azael tomou um cobertor, molhou em água e o estendeu sobre o rosto do rei, até que ele morreu. No versículo 15. Quem é que mata Azael? Ele molha uma toalha e mata Ben-Hadad sufocado. Por isso que eu falei que era contraditório naquele momento. Ele iria sarar da doença que ele tinha, mas ele não morreria pela doença. Quem matou ele foi Azael. E Azael vai lá e mata ele com uma toalha molhada. Esse é um dos reis que doeu meu coração, porque ele rasga essa barriga das grávidas mesmo mais pra frente. É muito sinistro. E aí ele fala que ele iria fazer mal, ele seria um líder implacável e opressor. Azael seria. Olha Israel, o peso de Israel, né? E aí, em 2 Reis 8, do 16 ao 24, Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, que não andou nos caminhos do seu avô Asa e nem Josafá. A gente fala dos dois reis, né? Porque os dois reinos falam em reis, né? Então, nós estamos falando de Judá agora. Jeorão era filho de Josafá. Nós falamos sobre isso nas últimas lições. Mas ele não faz o que era reto diante de Deus, igual o seu avô Asa e o seu pai Josafá. Com quem que ele era casado? Ele era casado justamente com a filha de Acabe e Jezabel. Lembra? Eu falei isso sobre aquela aliança errada que eles fizeram. E aí predominou o que no reinado de Judá? A idolatria. E teve muitos conflitos, ataques dos inimigos. Teve muito sofrimento nesse reinado e instabilidade em Judá. Jeorão começou a reinar com 32 anos e reinou 8 anos em Judá. E aí eu falei na outra vez sobre alianças perigosas, alianças erradas. Asa começou fazendo uma aliança com Acabe. Josafá continuou aquela aliança. Eu falei isso na última. E ele faz uma aliança ainda muito mais profunda. Ele faz uma aliança de casamento. O filho de Josafá casa com a filha de Acabe e Jezabel. Olha a aliança. Quando Israel fez uma aliança com Judá, o reino do sul e o reino do norte fizeram uma aliança, começou a decadência em Judá. Josafá fazendo aquilo que era reto, Asa fez o que era reto, Judá estava crescendo, estava fazendo as coisas que eram retas diante do Senhor, faz uma aliança errada, faz uma aliança com Acabe. E eu falei o contexto todo da outra vez, de Acabe, do poder de persuasão dele. Ele faz uma aliança, e Josafá continua essa aliança com casamento. Aí Jeorão casa com a filha de Acabe. O nome dela, Atalia. Jeorão casa com Atalia, uma aliança de casamento. Atalia, filha de Acabe e Jezabel. É ensinada. Olha o legado de
Jezabel na vida de Atalia. E aí eles fazem essa aliança de casamento. Jeorão morre. Tudo isso no 8. Jeorão morre. Esse é o 8 ou o 9, já? Não, é o 8. Jeorão morre. Quem assume o lugar de Jeorão? Olha outro nome. Acasias, o filho dele. Acasias era filho de Jeorão com Atalia. Se torna rei de Judá. Acasias. Ou seja, para e pense comigo. Acabe tinha descendente tanto no reinado de Israel quanto no reinado de Judá. Nos dois lugares. Jorão, rei de Israel, filho de Acabe. Acasias, neto de Acabe. Os dois reis tinham a dinastia de Acabe. E qual foi a palavra de Deus em cima disso? Que Deus acabaria com a dinastia de Acabe. Nos dois lugares, tanto no reino de Judá quanto no reino de Israel, tinha a família de Acabe. Acasias governava Judá e Jorão Israel. Ou seja, então, Acabe tinha descendente tanto em Israel quanto em Judá. Acasias mudou? Não. Continuou fazendo as mesmas coisas que os seus pais e seus avós. Conheça a história dos reis, conheça o reinado deles. Continuou em desobediência, idolatria, apostasia, continuou fazendo as mesmas coisas, Acasias. Qual era a palavra de Deus? Caramba, os dois, tanto Judá quanto Israel, continua a família de Acabe, que faz um estrago, que deixou esse legado de desobediência, de idolatria. E os dois, Acasias continuou fazendo o que era mal diante do Senhor. E nesse momento ali, perpetuou mesmo a apostasia no reino de Judá, que estava fazendo tudo certo. A Bíblia diz, que a gente precisa tomar cuidado com quem a gente ama. As alianças que são feitas, a roda dos escarnecedores. Judá se contaminou, estava fazendo tudo certo, fez uma aliança errada com Acabe. E levou isso para os outros que vieram depois. Com quem nós estamos fazendo aliança? Que aliança nós fazemos no nosso dia a dia? Com quais pessoas nós andamos? Tinha essa aliança errada e Judá se perdeu. Teve também apostasia. E aí Acasias reinou, sabe quanto tempo? É uma loucura, né? 1 ano só. Reinou 1 ano só. Deixa eu ver aqui, versículo. No versículo 25 de 2 Reis 8, no 12º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Foi quando ele começou a reinar. A aliança com o reino do norte fez Judá se afastar de Deus e a apostasia em Judá. 2 Reis agora 9, do 1 ao 3, pode falar rapidinho. Olha o cumprimento da palavra. Segundo cumprimento. O primeiro cumprimento foi Eliseu ungir Azael, rei da Síria. Foi uma ordem dada por Deus a Elias em 1 Reis 19. Eliseu continuou o legado de Elias
este vaso de azeite, e vai-te a Ramote de Gileade. Não foi ele que foi o discípulo dele, provavelmente realmente Geazi. Uma extensão da ordem de Deus, o discípulo dele cumpre. E aí mais para frente, no versículo 3 de 2 Reis 9, fala o seguinte, a ordem: toma um vaso de azeite, derrama-lhe sobre a cabeça e diz, assim diz o Senhor, ungir-te rei sobre Israel. Então, abre a porta, foge e não te detenhas. Ele manda ele lá ungir o rei. Zeu era comandante do exército de Israel. Zeu era comandante do exército de Israel. Ele unge ele e fala, ungiu ele, sai correndo. Sai. Quem cumpre essa ordem de Deus? Extensão de Eliseu, Geazi. A segunda ordem que Deus tinha dado a Elias, unge Zeu, rei de Israel. E aí ungiu Zeu como rei de Israel, que era comandante do exército de Israel, de Ramote, né? De Ramote de Gileade. E aí, mais para frente, olha o cumprimento. Deus dá a ordem para ungir Zeu. Não explica para Eliseu o que era para ser feito, para Elias, e nem para Eliseu o que seria. Quando Geazi, né, unge Zeu, Deus vai lá mais para frente e fala qual era a ordem, o que ele queria que Zeu fizesse. E olha o que era a ordem de Deus para Zeu. Ferirás a casa no versículo 7 de 2 Reis 9. Zeu, rei, que se ungiu rei de Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel, o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá, exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. No versículo 10 está escrito assim: os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Dito isto, abriu a porta e fugiu. Fez exatamente qual era a ordem. Falou o que tinha que falar, ungiu e saiu. Qual era a ordem de Deus sobre a vida de Zeu? Acabar com o legado, acabar com a dinastia de Acabe. Por que eu falei que a palavra de Deus nos ensina e nos mostra que Deus ele é soberano? Se ele falou, está falado. Se ele mandou, está ordenado. Deus, quando quer fazer algo, ele faz e não há homem que peça. As pessoas podem até pensar, todos esses reinos aqui fazendo as coisas do jeito que eles gostariam, que na consciência deles que estava corrompida, estava certo. E faziam, não se doíam. E quando as coisas davam errado, eles culpavam Deus. Era Deus que eles culpavam. E aí faz as coisas do seu jeito, da sua maneira, do jeito deles, na consciência corrompida. E eu creio que Deus, com certeza, da mesma forma que Deus dá a oportunidade de nós escolhermos o certo, foi dado por eles. Aí tinha um legado no mim. Eu costumo dizer que a nossa história explica algumas ações que temos. Mas com Jesus não justifica permanecermos errando. A história dos reis, o legado deles, a história da família deles, o ensinamento deles explicava as ações desobedientes. Mas Deus levantava profetas para falar a verdade para eles, e eles tinham a oportunidade de obedecer para ter um reinado. E não só eles, mas o povo todo viver uma vida de obediência e receber as
E talvez ali a direção dos pais, né, o legado que os pais deixaram não foi bom. Mas com Jesus, tudo se transforma. Com Jesus tudo muda. Com Jesus as coisas são curadas, a memória é curada, a vida é curada, as ações são transformadas e a nossa vida passa a glorificar Jesus. É a mesma coisa em relação aos reis. Está falando aqui que eles eram da família de Acabe e de Jezabel, que foi um reinado sinistro, que implantaram a apostasia, a idolatria, Baal, a Será. E eles continuaram nas mesmas coisas, errando as mesmas coisas. Então a história explicava, mas o Deus de Israel, vivendo com o Deus de Israel, não justifica permanecer. E aí, Zeu é o quê? Ungido, exatamente. Ele vai lá, o discípulo de Eliseu faz exatamente o que Eliseu manda. Unge, dá a ordem e sai fugido. E os comandantes dali não viram o que aconteceu, porque eles se separaram, ficaram muito curiosos e perguntaram: o que esse maluco falou com você? O que esse cara doido falou com você? E aí logo ele fala o que tinha acontecido e tudo. Aí Zeu é ungido rei de Israel. O que ele faz? Não demora muito. Ele cumpre aquilo que Deus mandou. Ele vai lá e enfrenta Jorão, o rei de Israel. Ele vai, ele pega com os comandantes dele também, ele pega os seus carros e vai encarar Jorão. Não demora muito. Ele vai lá e encara Jorão. Assim Zeu, filho de Josafá, filho de Nim, se conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade. Ele todos, versículo 14. Ele todo Israel por causa de Hazael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar. Ele teve uma guerra. Jorão foi atacar Hazael, teve uma guerra, ficou ferido em Hazael. Volta para casa para ser curado. Nesse momento, Zeu vai lá e encara Jorão. Quem é que estava lá visitando Jorão? Jorão recebeu uma visita, Acasias, que era rei de Judá. Ele recebe uma visita, Acasias, parente. Estavam os dois lá. E aí Zeu ataca. Ele se confronta, ele ataca. Jorão vê e diz assim: caramba, é uma traição, sai correndo. Zeu lança uma flecha nele e sai do coração. Morre Jorão. Mas quem é que estava com ele? Visitando ele aquele dia, que resolveu lutar também junto? Acasias, neto de Acabe. Jorão era filho. Zeu mata Jorão com uma flecha que transpassa o coração dele. Quem estava lá visitando lá e quis encarar também junto? Acasias. Acasias também é ferido. E logo mais adiante ele é morto. Morre os dois. Lembra que eu falei? Tinha a família de Acabe, tanto no rei quanto no outro. Dois coelhos numa cajadada só. Morre Jorão e morre Acasias. E aí parou-se a situação? Não. Zeu volta lá, entra para o palácio lá. E quem está na janela lá? Quem está lá? A rainha Jezabel. A rainha Jezabel está lá na janela. Diga eu contei isso para as árvores, eles ficam chocados. Jezabel estava lá e ela viu o que tinha acontecido, se apronta, se arruma, se maqueia, arruma o cabelo, fica bonito, talvez na mente dela ia seduzir, e vai para a janela. Quando ela chega na janela, ela fala algumas coisas com Zeu, e Zeu olha para cima e pergunta: quem é que está
joga ela da janela aí. Jezabel cai, gente. Diz que, lê lá em 2 Reis aqui, não, que o sangue, gente, vai para os cavalos das paredes. Cai Jezabel. Zeu de boaça. Entra para o palácio, come, bebe, tranquilo, enquanto o corpo dela está lá. Lá pelas tantas ele fala, vai lá, pega aquela maldita para enterrar ela, porque ela é filha de rei. Quando eles chegam lá, os cachorros tinham comido. Qual foi o que Deus falou? Que era exatamente isso que iria acontecer. Os cachorros comeriam, não teria nem como enterrá-la. Olha o cumprimento. E Jorão, o corpo de Jorão foi jogado no terreno de Nabote. Do jeito que Deus falou. Quando Deus quer fazer um negócio, Ele faz. E não há homem que impeça. Ele é soberano e Ele é Senhor. A história ali, o legado dos pais e a omissão de obedecer a Arão. Então Deus cumpre aquilo que Ele determina. E aí Zeu mata a gente. Ele vai lá, ele mata todos os filhos homens de Acabe. 70. Mata todos. Do jeito que a palavra. O que Deus fala? Que exterminaria todo o sexo masculino da família de Acabe. Deus levanta Zeu para cumprir aquilo que ele tinha ordenado. Mata os 70 ali, 70 filhos de Acabe. E acaba com a dinastia de Acabe. E não só isso, tá? Zeu, ele manda, ele vai lá, pede para todos os profetas de Baal e todos os seguidores de Baal entrarem no templo. E ele vira e fala assim, olha, Acabe e os outros adoravam esse Deus de forma errada. Eu vou adorar da forma certa. Chama todos os adoradores de Baal, chama todos os sacerdotes de Baal, ali os profetas de Baal, e ele mata todos. Zeu cumpre. Zeu reinou durante 28 anos. E por ele ter obedecido a Deus, Deus vai lá e fala para ele que até a 4ª geração dele teria rei no trono, que seria filho dele, da descendência dele. Agora nós vamos para pode pular para o 11. Que agora olha só, gente. 2 Reis 11, do 1 ao 3 a gente vai ler. É história, gente. É história. Amém? Agora olha quem entra nessa história. Olha essa aliança, gente. Atalia usurpa o trono de Judá. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que foi morto, que foi brigar junto com Jorão. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, olha o nome. Mas Jeozeba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás. Ele tinha 1 ano. Tomou Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam. E pôs a ele a sua ama numa câmara interior. Assim o esconderam de Atalia, e não foi morto. Jeozeba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos neste tempo. E durante esse tempo, Atalia reinava sobre a terra. Quem é Atalia, gente? Vocês lembram quem é Atalia? Atalia é a esposa de Jeorão, filho de Josafá. A aliança que eles tiveram. O que ela faz? Ela vê que o filho dela foi morto. Olha o coração dessa mulher. Ela mata todos os netos, gente.
ordenou e aconteceu. Além de matar Jorão, o rei de Israel, também matou quem? Acasias, rei de Judá, que também era descendente da casa de Acabe, filho de Atalia, filha de Acabe e Jezabel. Agora imagina Atalia, que tinha o legado dos pais, os ensinamentos ali dos pais, idólatras. Com a morte de Acasias, a mãe dele, Atalia, boazinha, né? Deus mostra, eu falo assim, Deus revela o que estava no coração das pessoas ali, gente. Com a morte de Acasias, sua mãe, Atalia, viu uma oportunidade de quê? De consolidar o seu próprio poder. Jezabel, lembra como é que era Jezabel? Má, dominava, tinha poder de persuasão e governava. O que a Atalia fez? É a mesma coisa. Tomou para si o poder. E aí, de uma forma brutal, matando todos os descendentes do rei, para garantir o seu domínio. Olha a raiz do coração dela. Que raiz terrível e semelhança à sua mãe, Jezabel. Aqui como pais, tanto como pais físicos e espirituais, o que estamos deixando? O que estamos ensinando? Eu li uma vez que palavras não mudam muita coisa, mas atitudes arrastam pessoas. Não é no falar, mas as atitudes de Jezabel levaram a filha dela também a ter a mesma posição. Embora eu fale que a história explica, não justifica. Que coração terrível! Mata todos os filhos do filho dela. O texto lido descreve o reinado de Atalia. É um relato de intriga política e corrupção. Atalia, filha de Acabe e Jezabel, subiu ao trono de Judá após a morte do seu filho Acasias, que reinou por apenas um ano. Um ano apenas. O versículo 1 começa com uma declaração impactante. Olha a declaração do versículo 1 que a gente leu. Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho estava morto, ela se levantou e exterminou toda a descendência real. Matou. Essa ação audaciosa de Atalia ilustra a profundidade da sua ambição e da sua crueldade. Mediante aquela situação, o coração dela revelou essa ambição do poder, igualzinho à mãe dela, e os requintes de crueldade, igualzinho a Jezabel. Jezabel não foi enterrada porque Deus fala, ela matou os meus profetas e os meus servos, e ela matou de forma cruel. Não foi nem enterrada. Ela estava disposta a eliminar qualquer ameaça à sua posição de poder, incluindo seus próprios netos, que eram descendentes da linhagem de Davi. Crava isso. Eram descendentes da linhagem de Davi. Esse ato de matar os descendentes reais era uma tentativa de consolidar o seu domínio sobre o reino de Judá. Quando Deus promete, Ele cumpre. O que Deus falou para Davi? Que não faltaria rei em Judá, descendente dele. O que a Atalia faz? Mata todos ali. E o que Deus faz? Separa Joás. Deus falou que no reinado de Judá teria descendente de Davi. Atalia mata todos, pensando no domínio ali. O que Deus faz? Separa Joás. Essa ação também mostra a influência ímpia de sua mãe, Jezabel, que era uma adoradora de Baal e uma promotora de idolatria em Israel. A influência negativa de todo tipo de pecado, de ambição, em sua família, que era Acabe e Jezabel, contribuiu para ela promover a idolatria em Judá e eliminar qualquer
quais são as nossas ações, como está o nosso coração. Jesus. É importante perceber que o reino de Judá também estava passando por um período de decadência espiritual. Fez uma aliança com o norte, tanto espiritual quanto moral, desde o acordo deles do rei Acabe e Asa. Seguiram os caminhos ímpios de Acabe e haviam abandonado a adoração de Deus. É muito forte isso, né? É muito forte. Judá não contribuiu para a mudança do reino do norte. Pelo contrário, o norte contribuiu para a mudança do reino de Judá. Os relacionamentos, né, a gente costuma dizer isso, e quando as meninas chegam e falam assim, não, o menino é muito legal, o menino é muito lindo, mas ele é carinhoso, ele é atencioso, tudo, mas ele só não é da igreja. Só não é da igreja. Não, minhas amigas são muito legais e tudo, elas são joias e tudo, só não são da igreja. Quem você conhece que começou fazendo isso e continua firme? Que alianças você conhece pessoas que fizeram aliança com pessoas erradas e continuam firmes? Infelizmente. Seguiram os caminhos dos ímpios de Acabe, e haviam abandonado a adoração ao Deus verdadeiro, em favor dos ídolos. Atalia era apenas mais um exemplo dessa apostasia. Era apenas mais um exemplo. Mas mesmo em meio à podridão espiritual e à corrupção, Deus não havia abandonado o seu plano para a liagem do rei Davi. Eu falo, Deus, quando quer fazer um negócio, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E Ele tinha feito isso e falado isso com Davi. Mesmo quando todas as aparências apontavam para a destruição completa da liagem do rei Davi, Deus estava trabalhando para preservar a sua promessa feita a Davi. Olha que coisa mais linda. Que coisa mais linda. O versículo 2 revela que uma das princesas, irmã de Acasias, filha de Acasias, decidiu proteger uma criança. Tinha um aninho. Pensa numa criança de um aninho. É o Samuel. E a Atalia mataria. Ela pega Joás e esconde Joás. Ela protege Joás e o põe secretamente o quê? Preservado da matança. Protege no templo. 2 Reis 11, a partir ali do 4 ao 12, fala sobre essa proteção de Joás. Joás tinha um aninho, gente. É a Helena. É o Samuel. Pense comigo a crueldade de Atalia. E olha a promessa de Deus. Deus move o coração dessa mulher que tem um nome esquisito para ela proteger. Porque isso era uma promessa de Deus que não queria um descendente de Davi estaria no trono. Protege Joás. Então, 2 Reis 11, ali do 4 ao 12, o segundo momento do capítulo descreve a proteção de Joás. Após a ação terrível de Atalia, que é de matar todos, que resultou na morte de todos os descendentes da realeza, exceto a de Joás. O versículo 4 começa com a revelação de que Joás foi escondido no templo do Senhor. O templo era um local sagrado, de grande importância religiosa e, de certa forma, um símbolo de refúgio e de segurança. Ela não iria lá. Deus protegeu ele dentro do templo. Um aninho. Jesus, um aninho. E quem cuida dele é a ama da tia dele, que fica com ele cuidando. A figura central dessa narrativa é quem, gente? O sumo sacerdote Joiada. Um homem justo e leal de Deus. Ele desempenha um papel fundamental na proteção e no ensino e revelação do rei Joás. Joiada se torna ali como que diz?
monte. 7 anos ungiu ele como rei. Você acha que em 7 anos ele conseguiria governar? Precisava de alguém com ele, que foi Joiada. Joiada ungiu Joás e o apresentou como rei legítimo diante dos líderes. Essa ação corajosa pois desafia diretamente quem? Desafiou a Atalia. Lembrando que no sul, Judá apenas, no sul, no reino do sul, quem podia reinar ali na promessa de Deus eram os descendentes do rei Davi, diferente do reino do norte, né? Joiada instruiu os sacerdotes e os levitas a formarem um perímetro de segurança em torno de Joás. Em casa vocês leem, ele separa tudo, tanto na direita quanto na esquerda, na frente e atrás, ele coloca ali pessoas protegendo do exército, protegendo ele. Os anjos protegem ele, para que ninguém pegue ele e faça mal para ele. A Atalia faça mal para ele, né? Joiada instruiu os sacerdotes e os levitas a tomarem um perímetro de segurança em torno do rei Joás, garantindo a sua proteção para que não fosse morto. Este ato demonstra o compromisso de Joiada e dos líderes religiosos em garantir a segurança do rei, que tinha apenas 7 anos. O ponto culminante desse segmento ocorre no versículo 12, quando Joiada apresenta Joás perante o povo. A multidão, realmente surpresa, não sabia que tinha descendente, ainda não sabia. Provavelmente surpresa e inspirada por essa audaciosa ação de Joiada, ficam muito felizes e começam a aclamar Joás como rei, com muitas festas, gritos e aplausos. O povo faz uma festa quando Joiada declara ele rei. O povo grita, o povo festeja, o povo começa a aclamar ele como rei. No terceiro momento, que é a partir do 13 ao 16, descreve a coroação do rei Joás e a morte de Atalia. O sumo sacerdote Joiada age de uma maneira decisiva para estabelecer Joás como rei legítimo. O ato da unção de uma cerimônia sagrada que representa a aceitação divina do rei e a transferência de autoridade real. O povo responde à coroação com muita alegria. O povo responde à coroação de Joás com grande alegria e aplauso. Eles aclamavam o rei e o som de suas vozes foi ouvido por toda a cidade. Pense comigo como que foi a festa e a alegria desse povo. Que a voz foi ouvida por toda a cidade. E essa intensidade demonstra o desejo de Judá por um líder justo. Por um líder justo e a esperança de que Joás seria esse líder justo. Que seria esse líder bom. Restaurando a nação e restaurando a adoração ao Deus vivo. E restaurando a obediência. Após a apresentação pública de Joás como rei, como descrito na narrativa, daqui logo acima que eu falei, a morte de Atalia também é uma demonstração de como Deus age para cumprir a justiça e remover aqueles que promovem a idolatria e a corrupção. Dá para fazer aquilo que a gente quer? Não. E aí Joiada faz uma aliança extraordinária com o povo e com o rei. 2 Reis 17:21 fala sobre isso. Joás tinha apenas 7 anos quando foi coroado como rei. O verso 21 fala isso. Sua juventude fazia dele um líder inexperiente, mas ele contava com a orientação e a liderança de Joiada, o sumo sacerdote, que era uma figura respeitada e justa em Judá. A presença de Joás no trono também destacava a providência divina de preservar aquilo que ele falou, descendente de Davi no trono. Esse quarto momento do capítulo, o louvor pode subir. Esse quarto momento do capítulo mostra um momento muito importante. Joiada, o sumo sacerdote, faz uma aliança entre o rei e todo o
limpando tudo. Isso representa um marco significativo na restauração espiritual da nação de Judá. A destruição da adoração